Bom dia, gente. Vim aqui para falar para vocês que eu estou morrendo de saudades. Nossa semana está começando de uma maneira diferente, mas já já isso vai passar e nós vamos estar juntinhos novamente. Porém, não podia ser diferente, né? Eu tenho que entrar falando para vocês que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Agora nós estamos prontos para começar. Vamos lá, pega todo o seu material, coloca na mesa, pega o livro, pega a sua postura salesiana, limpa os seus olhos e se liga na aula 1 de nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos lá, vamos começar? Gente, antes de nós entrarmos nas nomenclaturas, vamos dar uma recordada nas funções orgânicas. Eu trouxe 2 mapas aqui para vocês verificarem que elas são divididas também em oxigenadas e nitrogenadas. O composto, o elemento nitrogênio, faz parte da cadeia carbônica nitrogenada. E os oxigênios compõem as funções oxigenadas. Vamos dar uma revisada aqui no fenol, no álcool e no enol. Lembra que os 3 têm em comum a hidroxila. Tá lembrado? Então. Só que elas estão conectadas de formas diferentes. Toda vez que eu tenho a hidroxila conectada a um carbono saturado, ela é chamada de álcool. Quando ela está num carbono da cadeia principal insaturado, ela é o enol. Lembrou disso? E o fenol, como que ele é identificado? Quando essa hidroxila, que é o OH, está conectada a um anel benzênico ou anel aromático. Lembrou? Aí também tem aquelas que tem a carbonila. Lembra do C dupla O? C dupla O, OH. E se ele for sem o O, um aldeído será. Gente, eu tô com saudade, hein? Vai, brincadeiras à parte, vamos lá, vamos retomar aqui. Então, a carbonila está presente nas funções também dos ácidos carboxílicos, de quem mais tem aí? Da cetona, do aldeído, de quem mais? Do éster, do éter. Tem? Só do éster, né? Qual que é a diferença do éster para o éter? É que o éster tem carbonila, lembra lá da sala de aula? E o éter não tem carbonila. Os 2 têm em comum que eles têm o oxigênio entre carbonos, né? Porém, um tem a carbonila, que é o éster, e o éter não tem carbonila. Tá joia? E os sais orgânicos, lembra lá que tem o metal, sai o hidrogênio da hidroxila e entra um metal. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar das nitrogenadas, certo? Vamos lembrar da diferença da amina para amida. Vamos lá? A amina não tem carbonila. O que é a carbonila mesmo? C dupla O. Já a amida, ela vai ter ligado ao nitrogênio uma carbonila, certo? Aí tem as nitrilas, tem os nitrocompostos. Tá, lembra do TNT, do explosivo? Então, ele vem desse composto aqui, do nitrocomposto aqui. Qual que é o grupo funcional ali? É o NO2. Que é o grupo funcional da amina? O N, né? Que ela pode ser primária, secundária e terciária, lembra? E tem as nitrilas, que o grupo funcional ali vai ser o CN, o C tripla N, né? Que é o CN ali. Então, esse R, que é um radical, ele pode ser um carbono qualquer, ele só não pode ser ali o hidrogênio. Porque se for o hidrogênio, ele vai virar o ácido cianídrico, tá? Então, obrigatoriamente ali grudado aquele grupo funcional CN, C tripla N, que são as nitrilas, você tem que ter um carbono, você não pode ter um hidrogênio.
senão vai virar o ácido cianídrico, tudo bem? Então, nós recordamos no geral ali. Um lembrete aqui. Tem aquela menina colocando o dedo no nariz ali, tampando o nariz. O que de comum no nosso cotidiano tem as aminas? Você já parou para pensar nisso? As aminas elas têm elas fazem parte da decomposição dos animais. Então, por isso, significa dizer que o que ela está na mão está podre. E não menos importante, nós não podemos esquecer onde a gente utiliza no cotidiano as amidas, né? Que não sei se você sabe, a gente encontra também elas nos fertilizantes, nos adubos, tá? Então, agora nós vamos entrar na regra de nomenclatura, beleza? Vamos nessa? Bom, gente, já recordamos as funções orgânicas, agora vamos para a regra de nomenclatura desses compostos. O capítulo 5 vai focar nos hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos mesmo? São compostos orgânicos formados apenas de hidrogênio e carbonos, lembra? Então, vamos lá. Eu dividi esses slides aqui, eu dividi eles de duas maneiras para falar sobre as regras. Nomenclatura de regra de composto orgânico de cadeia normal e ramificada, ok? Seguindo 4 passos para nomear esses compostos. Então, nós vamos seguir 4 passos. Então, vamos começar com os compostos orgânicos de cadeia normal. Qual é o primeiro passo para eu identificar essa cadeia? Vou identificar pela quantidade de composto na cadeia. Lembra que é aqueles carbonos que ficam na cadeia sequencialmente. Então, isso eu vou chamar de prefixo. Então, o número de carbonos na cadeia principal, se tiver um só, eu vou chamar de met. 2, et. 3, prop, but, pent, assim sucessivamente. Fiquem bem atentos nessa tabela e tem no livro de vocês também. Então, o primeiro passo, eu chamo ele de prefixo, que me dá a quantidade de carbono na cadeia principal. O segundo passo para eu nomear essa cadeia normal, eu vou verificar a presença das insaturações. Todo mundo já sabe das insaturações. Carbono com uma ligação, saturado, insaturado, dupla ou tripla, ou duas duplas, certo? Então, eu vou chamar ele de infixo. Me relata as quantidades de insaturação. Então, se eu tiver apenas uma ligação entre carbonos, eu vou colocar an. Então, olha lá, dá uma olhadinha nessa ligação aqui. Não é só a ligação simples entre carbonos? Então, eu vou nomear como an. E eu vou chamar isso de infixo. Então, meu segundo passo é verificar na cadeia principal a presença de insaturações. Dependendo da insaturação, eu vou colocar an, en, in, de en. Então, com esse exemplo, no primeiro passo eu tenho a quantidade de carbonos, et. No segundo passo, eu tenho as insaturações, dupla ligação, en, tripla ligação, in. Correto? Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é bem facinho. Você vai identificar a função dos compostos. Aqui eu coloquei nessa tabela a maioria dos que mais são cobrados, a nomenclatura do hidrocarboneto, nomenclatura do álcool, do aldeído. Então, a terminação deles é o, álcool, ol, aldeído, al. Não esquecendo que, para dar nome para os ácidos carboxílicos, eu sempre tenho que pôr, antes da nomenclatura, a palavra ácido, tá? Antes de nomear a cadeia principal, eu tenho que pôr a palavra ácido. E a terminação, que são os chamados sufixos, eu vou olhar o quê? A função orgânica. Então, o primeiro passo, eu olho a quantidade de carbonos na cadeia e dou os nomes, certo? Que é o prefixo. O segundo passo, eu vou olhar a insaturação dessa cadeia. O terceiro passo, eu vou olhar a função. E toda função tem uma terminação.
Continuando aqui, agora você vai recapitular. Para eu dar nome para o composto, eu tenho que ter o prefixo, que é o número de carbonos, a insaturação, que é o chamado infixo ou intermediário, que está no meio, que eu vou ver as quantidades de insaturações que tem e quais são elas. E o último, o sufixo, que é a terminação de cada função. Não esquecendo dos ácidos carboxílicos, que eu tenho que colocar a palavra ácido na frente. Certo? Como esse capítulo foca nos hidrocarbonetos, a terminação dele vai ser sempre O. E aqui indica a característica de cada grupo funcional. Hidrogênio e carbono, hidroxila, carbonila, carbonila, carbonila com hidroxila, tá? Agora nós vamos para o nome propriamente dito, ó. Toda vez que eu vou numerar, eu tenho que seguir aqueles 3 passos. Qual que é? Quantidade de carbono, et. Olha lá, 1, 2, et. Ligação, que é a insaturação, em, porque eu tenho uma dupla, certo? E o final, que é o hidrocarboneto, que é a função. Quando eu junto os 3 passos, eu vou formar o nome do composto. Et 2, em ligação dupla, que é a insaturação, e o O, que é a terminação, que é a função, no caso, né? Voltando aqui, recapitula mais uma vez. O nome tem que ter um prefixo, um intermediário e um sufixo. Eu posso chamar o intermediário de infixo também. Aí dei o nome. Aí o quarto passo é você juntar tudo, igual eu te mostrei no exemplo anterior. Junto a quantidade de carbono com o infixo, com a terminação da função. E aqui explica tudo direitinho. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Olha essa cadeia. Cadeia saturada, né? Só tem ligação simples. Quantos carbonos eu tenho nela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eu chamo de X. E quais as ligações? Não são todas saturadas? Então, o infixo vai ser AN. E o hidrocarboneto, que a terminação dele é O, vai ser, quando eu junto tudo, vai virar qual composto de nome hexano. 6, ligação simples, e a terminação do hidrocarboneto. Fácil, né? Esse aqui está trabalhando a função álcool, então a terminação muda, ó. Porém, a base do prefixo é a mesma, quantidade de carbono, insaturações, que eu vou olhar se vai ter ou não. Nesse caso, é ligação simples, então é AN. E o que mudou aqui é que é um hidrocarboneto, ok? Ou que é um álcool, perdão. Então, daquele lá era o hidrocarboneto, nesse aqui é um álcool. Então, aqui ficou um hexano e aqui ficou um etanol. Que o etanol, lembra que é aquele que eu vou lá no posto de combustível e abasteço o meu carro. Aqui você tem uma tabelinha que te mostra o que eu acabei de falar. Tá vendo? As terminações são diferentes. Por quê? Porque as funções são diferentes. Mas essa base aqui, ó, é a mesma. O que mudou é a função. Prop, quantidade de carbono. AN, só ligação simples. But, quantidade de carbonos. 4. 1, 2, 3, 4. AN, ligação simples entre carbonos. Terminou porque é uma cetona, logo a final dela é ona. Então, juntando tudo, juntando os 3 passos, eu vou ter butanona, que é o quarto passo. Juntar e formar o nome do composto. Aqui, ó, o que foca o capítulo 5, não é o pentano? Então, o pentano vai ter 5 carbonos, vai ter ligações simples. Quando eu junto tudo por ele ser um hidrocarboneto, eu vou dar o nome de pentano. Continuando aqui, você vai perceber que quando eu tenho um composto, que eu tenho um carbono só, toda vez que eu tiver um carbono só, eu vou chamar de match. Lembra?
Então, toda vez que eu for nomear, eu vou sempre colocar o infixo como an, porque ele vai estar rodeado de ligações simples, tá? Nesse caso, a ligação entre os átomos de carbono é utilizada sempre an. Olha aqui, terminação ol, é um álcool, certo? Porém, eu só tenho um carbono na cadeia. Todo ele está rodeado de carbono de ligações simples. Então, convencionalmente, determina-se que o infixo, que é o que fica no meio, é an. E a terminação mudou porque é um álcool, certo? Aqui é um hidrocarboneto. Só hidrogênio e carbono. Agora nós vamos para nomenclatura de cadeia ramificada. Nós vamos dar um nome para cadeia ramificada. O que é uma cadeia ramificada mesmo? Olha lá a minha cadeia principal. Primeiro passo é esse, tem que identificar a cadeia principal, aquela que tem a maior quantidade de carbonos conectados. Beleza. O que sobra eu chamo de radical. Vamos lá, que é o segundo passo. Esses radicais têm um nome. Olha lá, ó. Sobrou na cadeia, eu ramifiquei. Então, o segundo passo para a nomenclatura de cadeia carbônica de radical é você identificar qual é o nome desse radical que está pendurado. Os grupos orgânicos, que são esses radicais, têm um nome, ó. Metil, etil, continua aquela mesma regra de nomenclatura lá dos prefixos, ó. Met, 1 carbono, et, 2 carbonos, prop, 3 carbonos. O il é identificação de radical. Então, propil, etil, fenil, que vem do anel benzênico, ó. Você vai nomear dessa maneira. Então, esses nominhos aqui, ó, que vão ficar lá na nomenclatura dos radicais, que vai vir antes da nomenclatura da cadeia principal. Então, et, 2. Esses 2 carbonos estão pendurados na cadeia principal, tá? But, 4. Iso é porque está no carbono do meio. Sec porque ele está ligado, ó, o radical aqui, a ligação, está no carbono secundário, tá? Aqui é o anel aromático, já falei. Ele também pode ter radical com insaturações. Vamos lá, seguindo para agora o terceiro passo. No terceiro passo, agora eu vou numerar essa cadeia principal. Quais são as regras para numerar a cadeia principal? Você tem que seguir esses passos aqui, ó. Primeira regra, quem manda é a função. Segunda, insaturação. Terceira, ramificação. Observe esses 2 compostos aqui. Eles são cadeias ramificadas. Por quê? Porque a cadeia principal está aqui. O que sobrou, ramificou. Só que esses radicais, essas ramificações, elas estão penduradas nos carbonos. Eu preciso identificar isso. Então, esse passo 3 é numerar a cadeia carbônica, seguindo essa sequência aqui. Caso a função seja um hidrocarboneto, eu vou passar para o passo 2, que é a insaturação. Ó. Quem manda é a insaturação. Quando ele está no meio da cadeia, tanto faz eu começar por um lado como começar pelo outro, eu vou ter que pular para outra, que é a ramificação. Então, quem vai mandar na numeração é a ramificação, nesse caso aqui, ó. Se eu começar daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tanto faz eu começar daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a insaturação está entre o 4 e o 5 de todo jeito. Então, por que eu comecei pelo lado esquerdo? Porque ele está mais próximo ao radical. Isso aí vocês já sabem. Então, eu tenho que indicar onde esse radical está. Indiquei através dessa ordem, né? Então, observei a ordem, segui a ordem, numerei a cadeia principal, cada radical, que eu já sei que tem um nome, que você viu no passo 2, esse chama etil porque ele tem 2, esse chama metil porque ele tem 1, e é o il porque ele é um radical. Então, nesta cadeia aqui, eu tenho o metil pendurado na cadeia do carbono 2. Eu tenho 2 etil pendurado na cadeia do carbono 4. Então, já indiquei, já numerei, porque eu já sei que a cadeia
principal tem essas numerações. Então, vai ficar mais fácil você agrupar tudo agora no quarto passo. Qual é o quarto passo? Agora eu vou dar um nome para esse composto. Após vocês verificarem passo 1, passo 2, do passo 3, você vai agora juntar tudo. Já achei a cadeia principal, certo? Já achei os radicais, já coloquei o nome neles. Agora eu numerei esta cadeia principal para dizer aonde esse radical está. Pronto, fechou. Tá vendo a cadeia principal? Ela continua como a anterior. Eu vou dar o nome do mesmo jeito. Quantidade de carbonos, insaturação e a função. Aqui. Só que para eu completar a nomenclatura de cadeia ramificada, eu preciso mostrar onde esses radicais estão. E aí você vai observar aqui, ó, dessas duas maneiras. Você vai perceber que aqui eu tenho 3 radicais metis, ó. 3 metil. Que, sendo que 2 deles estão no carbono 2. Então, eu vou numerar 2, 2. E onde está o outro metil? No carbono 4. Então, vai ficar 2, 2, 4. Certo? Por que ficou trimetil? Ó? Por que tri? Porque a posição porque a quantidade de metil que tem na cadeia são 3. Então, eu agrupo tudo, indicando qual o número que eles estão na cadeia. 2, porque eu tenho 2 metis aqui. 4, porque um está no 4. Mas quando eu junto tudo, eu agrupo tudo. É a posição mais o radical. Então, ficou trimetil, certo? E o etil, ele está posicionado em que carbono? 4 também. Agora, por que o etil veio na frente do metil? Você vai aqui na observação 2. Na nomenclatura, usa-se a ordem alfabética dos radicais. Certo? Então, você menciona primeiro o etil. Por quê? Porque ele vem antes do metil. Aí você vai agrupar tudo agora. Ó. Então, ficou 4 etil, porque tem um etil, um radical etil na cadeia principal no número 4. Ó. Posição é o número que ela está na cadeia. Etil é o nome do radical. Aí agora eu vou dar a posição desse radical. Está no carbono 2, 2, 4, trimetil e o hexano. O hexano é o nome do composto da cadeia principal, que tem o prefixo 6 carbonos, o infixo ligação simples, só ligação simples, e a terminação porque ele é um hidrocarboneto. Tranquilo? Então aqui tem vários exemplos para vocês perceberem que aqui a nomenclatura de uma cadeia principal é cadeia normal, então eu só vou indicar a posição da insaturação, que está no menor carbono da cadeia, lembra? Entre os menores, ó, por isso que ficou 2 e 4. Entre o carbono 2 e 3 eu tenho uma insaturação. Então, é sempre de onde eu começo, tá? A cadeia principal tem quantos carbonos? 7. Por que di? Porque eu tenho 2 insaturações. Di, 2. 2 insaturações. In é porque é ligação tripla. E o O, porque a cadeia é com hidrocarboneto. Nesse já é nomenclatura de cadeia ramificada. Eu dou a posição do radical, o nome dele e aqui a cadeia principal. Tem esses números na frente, por quê? Porque eu estou indicando a insaturação da cadeia. Lembrando que a cadeia principal é aquela que tem maior quantidade de carbonos conectados, ok? Então, eu segui os passos. O passo 1 da nomenclatura normal é sempre a quantidade de carbonos, que é o prefixo, infixo e sufixo. Só. Da ramificada, o que muda? A base da nomenclatura da cadeia principal é a mesma. Prefixo, infixo, sufixo. O que muda é que eu tenho que colocar o radical. Não esquecendo da posição dele, ó.
Qual a posição desses radicais aqui, que estão fora da cadeia principal? Posição 2, posição 4, posição 7. Lembrando que elas têm que vir como? Em ordem alfabética. Simples assim, né? Aí aqui tem um esqueminha que mostra essa tabela, a nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. Eu faço a cadeia, eu olho primeiro a posição da ramificação, dou o nome, ó, a posição é o número, dou um nome para esse radical, indicando aonde ele está na cadeia principal, que é o carbono que ele está pendurado. E a cadeia principal eu dou um nome igualzinho na nomenclatura da cadeia normal. Prefixo, infixo e o sufixo, através do número de carbono, da saturação e da função que tem as suas terminações. Essa tabela ela está bem explicadinha, certo? Agora, vocês vão seguir com a tarefa. Porém, vocês vão recordar essa aula, recordar tudo que vocês viram no capítulo, tá? Que tá lá na página 3 até a página 8. Tá falando tudinho que eu acabei de falar nesses slides aqui. E aí você vai fazer o quê? Parar, pensar o seguinte: qual foi o objetivo que eu trabalhei nessa aula hoje? O objetivo foi relembrar as funções, nomear os compostos orgânicos seguindo aquelas regras segundo a IUPAC, lembra? Reconhecer os principais radicais e a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tanto na cadeia ramificada quanto na cadeia normal. Então, tá aí os 4 passos para vocês fazerem os exercícios, tá? Façam o exercício, tentem para vocês concluírem o aprendizado, tá joia? Gente, a melhor hora de todas, a hora da tarefa para você fixar o seu aprendizado da aula. Então, tem tarefa de sala, tem tarefa proposta, lembrando de justificar, tá? E tem uma data de entrega. Essa data de entrega é para você se programar em fazer a sua tarefa. Depois eu vou colocar lá no portal a resolução, tá? Para você fazer a sua conferência, beleza? E na aula presencial eu vou vistar todas essas tarefas. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo para você.